E nós agora vamos tratar de um assunto de extrema relevância, gente, autoestima. Aliás, é um dos temas mais solicitados por você, telespectador e internauta, quando nós pedimos que você sugira pautas, para o programa. E nós queremos agradecer por você ter insistido nesse tema que nós entendemos realmente ser de extrema relevância. E para isso, nós viemos até a Clínica Santa Mônica, um nome de referência quando o assunto é saúde, obviamente, todos conhecem a Clínica Santa Mônica, e viemos conversar com uma pessoa que é muito querida, uma pessoa muito especial para nós, que é a Jordana Elô. Ela é mestre em psicologia, ela é neuropsicóloga e responsável pela área de gestão de pessoas aqui da Clínica Santa Mônica. Jordana, querida, muito obrigada por nos receber. Agradeço, meu bem, eu que agradeço. Um prazer poder falar com você, esclarecer aí aos telespectadores do programa Belíssima esse tema que é de tamanha importância e relevância, né, Jordana? Porque hoje a autoestima, a baixa autoestima, a autoestima, ela é responsável, imagino, eu sou leiga, mas eu imagino que por uma série de fatores na vida da gente, né? Eu queria que você começasse dizendo pra gente, afinal, o que é autoestima? Então, Belinha, quando a gente olha o conceito a respeito desse termo, é a imagem que a gente faz de nós mesmos. Então, de que maneira essa imagem ela é construída? De que maneira ela é sedimentada para que eu possa ter uma noção de como que eu me relaciono, que relações eu estabeleço com o outro frente a essa imagem que eu construí. O que é importante levar em consideração? Existe muito dentro da psicologia ainda uma discussão entre o que é genético e o que é ambiental. A gente sabe que algumas características elas são genéticas, altura, inteligência, mas grande parte das outras características o ambiente é que faz. A autoestima é uma característica puramente ambiental. Não tem nada a ver, ou tem um pouco a ver, ou nada a ver com... Olha, os estudos apontam que como é uma construção dessa pessoa nas relações que ela estabelece... O meio influencia. Então, a referência vai vir dessas relações. E aí a gente pega assim, primeira relação que a criança, que o bebê estabelece com os cuidadores. Geralmente o pai, a mãe, que depois se estende à escola, e aí você tem a figura do professor... E ali ele passa a dividir o ambiente com os coleguinhas. O que a gente percebe? Se esses pais são pais ou os cuidadores são acolhedores, mostrando para essa criança que ela tem características positivas, valorizando essas características, a possibilidade dela desenvolver uma autoestima preservada acaba sendo maior também. O autoestima não é de alto, é de próprio. Tanto que é uma autoestima não com L, com U. Por isso a gente fala então, baixa autoestima. Baixa autoestima. Então, assim, a autoestima, para ela ser preservada, ela tem que estar passando por essas relações com esses cuidadores que valorizam essa criança. Quando você fala, então, de autoestima preservada, você está falando do verbo de preservar mesmo, de manter. Isso. Ela é construída e ela é mantida. Perfeito. A palavra certa é essa, ela é mantida. E aí, o que nós vamos perceber? Ótimo, se esses pais são saudáveis, se esses cuidadores são pessoas mais tranquilas, que conseguem entender que essa criança está passando por um período de desenvolvimento, eles vão valorizar isso. O problema, que é o que a gente encontra na maioria da situação, é quando esses pais, eles descaracterizam, eles desfazem, eles menosprezam a criança. Vamos pegar um exemplo. Você tem dois irmãos, em que ele tem uma capacidade cognitiva mais preservada, mais evoluída. E você pega o outro, uma diferença de 2 anos, que tem uma inteligência, vamos supor, normal, mas que não é tão capacitada quanto a do mais velho. Começa a haver comparações. Se o mais velho tem essa capacidade, é inteligente, automaticamente o mais novo é burro. A palavra é essa, o termo é esse termo pejorativo. Você se refere ao sentimento dele ou que os pais falam? Falam para ele. Só que, como ele não tem uma maturidade para isso, aquilo que meu pai ou minha mãe falou, é o que eu passo a acreditar.
Eu não tenho maturidade para discernir isso. Eu sou burro e pronto, sou burro não e dou pronto. conta. Se meu pai e a minha mãe Falaram estão dizendo que eu sou burro, então isso é real. Tá? E aí, dentro disso aí, ele não consegue, então, separar de que, não, peraí, eu posso até não ser tão inteligente quanto o meu irmão, mas eu tenho uma preservação nisso. Por quê? Porque ele talvez consiga isso na vida adulta. Nós estamos falando a respeito da inteligência, mas isso cabe para um monte de outras situações. Beleza. Aquela pessoa que ela passa a acreditar que o valor é aquilo que ela tem. Então, a gente não pode desatrelar a autoestima de cultura. A cultura, ela tem um modelo e ela exige que você mantenha isso. Só que muito disso que é cobrado, eu não tenho como controlar. Eu tenho como controlar envelhecer? Eu tenho como controlar não ser bonita? Então, são características em que, assim, quanto mais ideal se tem um modelo e quanto menos contato eu tenho com o meu eu real, maior a possibilidade dessa autoestima ser comprometida. O que a gente tem que pensar, então, em relação a isso? De que maneira eu posso preservá-la? De que maneira eu posso ou desenvolvê-la ou resgatá-la? Por isso que é importante a gente ter essa noção de que não é genética. Entende? Assim, é algo que é mutável, desde que eu tenha essa disponibilidade para a mudança. Sem querer te interromper, como diz o Jô, né, e já te interrompendo, quando você fala, então, que ela é influência do meio, vamos dizer assim, não tem nada a ver com depressão? Ótimo. É um dos sintomas da depressão. Ah, tá. Vamos descartar, não vamos entrar dentro dos transtornos do humor, porque a depressão pode ser genética ou não? Aí depressão é doença. É uma doença com uma alteração neuroquímica. Isso, perfeito. Ótimo você está falando, porque é muito comum o depressivo ter uma baixa autoestima. Sim, sim. Assim, dentro, o fato dele não ter uma energia preservada, dele não estar disposto, dele ter um sentimento de menos-valia, ele vai ter também uma baixa autoestima. Mas vamos tentar focar naquela pessoa que ela não tem nenhum transtorno do humor. A pessoa como nós, né? Que a gente está muito mais voltado para aquilo que esse meio me influenciou no meu desenvolvimento do que na questão da patologia. Sim. Então, o que a gente vê? É interessante como que é a leitura da pessoa que tem uma baixa autoestima. Ela passa a acreditar o seguinte: aquilo que eu fiz e que eu me beneficiei, eu tive sorte. Foi o acaso. Aquilo que eu fiz e que eu fracassei, a responsabilidade é minha, porque eu não sou competente. Mérito zero, né? Ele não tem... Ele não consegue firmar isso aí. Quando a gente fala, uma das questões que acontece muito no consultório, a dificuldade de algumas pessoas assim, de dizer não. Tem pessoas que vêm para a terapia dizendo, olha, eu estou aqui porque eu tenho dificuldade de dizer não. Quando você começa a perceber qual que é o significado de dizer não, é que às vezes a pessoa está preocupada com a imagem dela. Se falar que ela não quer fazer algo que o outro pediu, é porque ela é chata, é porque... Enfim. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Isso. Qual é a imagem que o outro vai fazer de mim? A partir desse momento, então, eu começo a ficar à mercê do outro. Então, é diante da necessidade do outro que eu funciono para agradá-lo, para ter um bom referencial a respeito da minha pessoa. Me anulo. Me anulo. Né? Isso aí é um dos problemas assim, que você percebe, uma das maiores angústias da pessoa que vem para o consultório, porque ela fica em função do outro. Afinal de contas, o que eu quero? O que eu preciso? De que maneira eu conduzo aquilo que é necessidade minha? Ele muitas vezes não entra em contato com isso. Tá? Então, voltando nessa questão de aquilo que é sorte ou aquilo que já é um defeito ou uma dificuldade minha, a autoestima ela tem essa relação no sentido de que a pessoa, ela valoriza de acordo com uma comparação com o outro, que é um grande problema. Se você vive o tempo inteiro em comparação, você vai encontrar pessoas que, na sua avaliação, estão abaixo de você, mas você vai encontrar muita gente que está acima de você. Então, eu tenho que ter o meu real valor. Eu tenho que ter uma noção de que tenho limitações como qualquer outra pessoa, mas isso não me impossibilita de ser uma boa pessoa. Então, valorizar o que eu tenho de bom e não superestimar os defeitos ou as limitações que eu tenho. Quando a gente fala de trabalhar a autoestima em consultório, é justamente nesse sentido. Eu tenho que trazer essa pessoa para que ela possa se conhecer
É através do autoconhecimento que ela vai ter uma capacidade de melhorar a autoestima. Porque eu entendo o que eu tenho de qualidade, eu entendo o que eu tenho de defeito, eu vivo em paz com as minhas limitações e é isso mesmo. E daí? Né? O fato de eu não agradar o outro, azar do outro, né? Isso não faz com que eu me perca diante da avaliação do outro. A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não consegue manter essa valoração. Esse valor está no outro. De que maneira a gente pode melhorar isso? Então, como eu disse, através do autoconhecimento, que a psicoterapia ajuda muito, ou vamos supor, a pessoa não tem disponibilidade, não tem tempo, não quer fazer psicoterapia, existe uma tarefa que é muito tranquila, que é o diário dos meus aspectos positivos. O que é isso? Eu anoto, eu concretizo aquilo que eu tenho de qualidade. Eu anoto ali aquilo que eu achava que ia ser muito difícil e que eu consegui. Você fala de um diário físico, físico mesmo, papel. Não é anotar no coração. Não, porque isso aí se perde. Para a pessoa que tem baixa autoestima, ela vai supervalorizar os fracassos e subvalorizar as capacitações, aquilo que ela conseguiu ganhar. Então, é físico mesmo. Porque cada vez que ela tiver aquele pensamento de menos-valia, ela vai lá e lê. Ela vai lá e lê. E ele, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Não deu certo isso, mas aquilo que eu fiz há um tempo atrás teve um resultado bom. Né? Então, é nesse sentido. Tá? E aí, levar em consideração, que nós falamos um pouquinho antes, a respeito daquilo que a cultura valoriza. Eu tenho que entender que se eu for tentar manter isso, vai ser inviável, porque não dá para eu me manter bela sempre, linda sempre, inteligente sempre, capaz sempre, forte sempre, ágil sempre, né? Eu tenho as minhas limitações, mas isso não diminui a minha capacitação. É muito comum as pessoas dizerem que elas têm como qualidade o perfeccionismo, como se isso fosse qualidade. É um defeito. É um defeito. Primeiro porque você não consegue ter uma gestão de tempo, né? O perfeccionismo, ele passa a se apegar a coisas muito minuciosas e esquece aquilo às vezes que é o mais importante. Segundo, que é o mais importante, por que eu tenho que ser perfeito? Porque a partir do momento em que eu acho que eu fracassei, é como se todo o restante que fosse bom perdesse o valor. Então, por isso a necessidade de fazer sempre bem e fazer sempre de uma maneira em que não caiba crítica, porque a crítica do outro me incomoda demais. E aí é natural que seja uma pessoa que tem uma baixa autoestima com uma relação em relação à segurança, de não ter a capacidade de fazer, uma pessoa que se cobra demais, que acha que não pode errar, que tem essa tentativa de ser perfeito. Porque no momento em que eu tenho a impressão que eu não sou perfeito, tudo desmorona. E aí eu não tenho valor nenhum. Jordana, extraordinário isso tudo que você está me falando, e isso me remete a uma análise. Que relação que eu posso fazer da autoestima com o exterior? Por exemplo, com o mundo exterior meu. Meu mundo exterior, meu biotipo, como você falou no início aí, alto, baixo, isso, aquilo que as pessoas às vezes criticam. Eu preciso estar sempre me valorizando externamente, me arrumando. Tem gente que não tem um pingo de vaidade, não tem uma baixa autoestima. Perfeito. Então não é um critério, esse critério de você ter a autoestima está essencialmente ligada à beleza física. É porque tem que vir de dentro. Eu tenho que valorizar aquilo que eu tenho por dentro. Então, quando eu tenho uma baixa autoestima, eu tenho uma tendência a valorizar aquilo que é externo. É a beleza, é o dinheiro, é o status. Mas quando então você fala assim, ó, vai malhar que você melhora. Não é só por conta de emagrecer, é porque você vai liberar um tanto isso, de... Né? Aí entra de novo na questão neuroquímica. Quando a gente fala assim, e eu peço muito isso para os meus pacientes, né? Porque assim, se você quer... um humor estável, é importante que você produza determinadas substâncias para que isso possa melhorar o humor. E você percebe que melhora. Eu não sei se você treina, mas vai para a academia. Até você chegar, muitas vezes é desagradável. Depois que você fez uma atividade mais ou menos de 1h e 20, um pouco mais intensa, você sai assim, não é só a sensação de missão cumprida, não. Tipo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Junta também com a liberação de endorfina.
que dá esse Sensação bem-estar, de bem-estar. essa sensação de bem-estar. Vocês psicólogos, têm um número, um dado científico, ou pelo menos que não seja, mas que seja de alguns estudos em andamento, de se é mais comum em mulheres, em homens, idade, existe? Pois é, isso está muitas vezes atrelado à questão também da cultura, né? Tem culturas em que se exige mais, por exemplo, a nossa cultura é uma cultura que ela exige muito a beleza da mulher, né? Então, ela passa a ter uma necessidade de se apresentar melhor porque isso é cobrado. Uma coisa que você falou que é importante, geralmente os grupos minoritários são grupos que sofrem mais preconceito. O que a gente está chamando de grupo minoritário? Isso é uma teoria dentro da psicologia social que se valoriza e se refere aos grupos que sofrem preconceito. Então, assim, não é ligado à minoria. Por exemplo, mulher. Nós, mulheres, fazemos parte de um grupo minoritário. O negro, o índio, a pessoa de baixo poder aquisitivo são pessoas que fazem parte de um grupo minoritário no sentido de sofrer preconceito. Se eu sofro preconceito porque eu não tenho uma capacidade intelectiva igual ao homem, porque os homens, teoricamente, seriam mais inteligentes do que as mulheres, provavelmente eu vou ter uma autoestima mais comprometida. Porque eu já venho sofrendo esse preconceito, muitas vezes, desde a tenra idade. Isso aí volta ao que você falou, influência do meio, de novo. E aí, o que acontece? Se eu tenho uma baixa autoestima, eu vou buscar, então, diminuir, acreditando que essa minimização ela se dá pelo meio externo. Aí cai de novo na beleza, ser magra, ser jovem, ter dinheiro, ter posse. Justamente. Né? Poder aquisitivo alto, às vezes ligado com a questão intelectiva, né? De buscar vários cursos. Então, vai depender muito daquilo que parece que me faltou no meu desenvolvimento e que agora, de alguma forma, eu quero resgatar. Tá? Só que são coisas externas, como a gente disse agorinha. E essas coisas externas a gente não tem muito como sustentar. Então, por isso da importância do autoconhecimento. Porque eu tenho que trabalhar com aquilo que é característica minha. Aquilo que é algo meu. E não aquilo que o meio me traz. É tão assim, extraordinário ver quem fala fácil, quem sabe, né, tratar, lidar com o assunto. Eu vou fazer um break aqui, nós vamos parar por aqui e voltamos já já com mais Jordana Elô, porque é muito bom ouvi-la.